Imagina você estar numa sala meio escura, com uma pessoa olhando no fundo do seu olho, praticamente olhando na sua alma e te perguntando: o que é a vida? Bom, quem te perguntaria isso seria Antônio Abujamra. E bom, antes de responder essa pergunta na qual eu quero responder hoje, pra mim, o que é a vida, eu quero falar antes quem foi Antônio Abujamra e como eu conheci ele. Bom, eu, como sou um jovem de uma geração Z, eu acabei conhecendo ele graças à internet. Conheci ele por conta do YouTube e também por conta de TikTok, né? Eu não sou o cara que vou chegar aqui e vou falar: não, eu assistia a TV Cultura, assistia na Globo, eu conhecia. Mentira, eu vi por conta de internet, que no fim das contas me chamou muito a atenção por ser tópicos muito relevantes e reflexivos sobre a vida, comportamentos, enfim, que me fez ficar muito curioso através da história de Antônio Abujamra. E vendo os cortes, eu achava que ele era um filósofo. Na minha primeira impressão, eu pensei que fosse, porque eu vi ele com Clóvis de Barros, Pondé e também cantores, artistas, comediantes, enfim. E eu pensei que ele seria algum tipo de filósofo. Mas não, ele era um grandiosíssimo apresentador e, além disso tudo, ele era um gênio do teatro brasileiro. Eu fiquei curioso e fiquei com essa vontade de fazer esse vídeo por justamente eu ser um jovem que cresceu e sendo da geração Z. Eu acredito que todos nós que somos mais jovens se perguntam o que é a vida. Questionando praticamente essa dúvida do Abujamra, na qual ele fazia essas provocações para várias pessoas que eram inteligentíssimas, como vários filósofos, que na qual pareciam ser muito inteligentes, ele meio que com esse tipo de pergunta tirava meio que a máscara dessa pessoa, mostrava realmente quem ela era e como a dificuldade de responder sobre o que é a vida mostrava quem ela realmente era. Pois, sejamos sinceros, a vida, ela, pra mim, e eu acredito que, falando meio que para um mar de pessoas que vivem na mesma idade que eu, é um poço de dúvidas. Eu acredito que a vida é um poço de dúvidas. Eu acho que, entre tantas respostas na qual várias pessoas famosas responderam a ele, eu acho que todas tiveram o intuito de ter uma certeza do que era a vida. Mas eu acredito de estar numa era de dúvida, eu sinto que a vida em si, ela é um poço de dúvidas que não param de chegar constantemente. E se eu desse essa resposta para ele, primeiramente, eu tenho certeza absoluta que ele iria perguntar de novo: Fernando, o que é a vida? E eu acho que, na minha segunda resposta, eu falaria que não sei. Por incrível que pareça, eu diria que eu não sei. Eu sou um jovem na qual eu tenho muitas dúvidas. Eu tenho mais dúvidas do que certeza em vários aspectos da minha vida. Embora eu queira ter certeza sobre tudo, é impossível. É impossível ter uma certeza em coisas que eu já até estou fazendo. Por exemplo, relacionado à faculdade, trabalho, relacionamentos, familiares, enfim. A gente quer ter certeza de tudo, mas às vezes a gente esquece de dar margem para as dúvidas e refletir sobre o que é a vida pra gente. O que você faz na sua vida que você tire essa dúvida sobre o que ela realmente é. Talvez viver a vida seja você viver numa ignorância, na qual você não queira realmente responder nada e só apenas queira simplesmente viver. Mas eu não sinto isso. Eu sinto que, de alguma forma, a gente está sempre respondendo essa pergunta. A gente está sempre tentando responder, mesmo que inconscientemente, com uma outra dúvida. O que eu faço com a minha vida? Ao invés de saber o que é a vida. Como eu havia dito, eu sou um jovem, né? Eu tenho meus 21 anos e eu acredito que esse vídeo vai acabar chegando em outros jovens da minha idade, ou até um pouco mais avançado ou mais novo, querendo realmente entender, pois não sabemos, a gente não sabe. A minha segunda resposta pro Abujamra seria: eu não sei. Eu praticamente não sei nada. E aí que tá, mesmo eu tendo várias dúvidas na minha idade, na minha geração, na minha concepção atual, eu tenho certeza que mesmo até as outras pessoas que foram entrevistadas pela Abujamra, na qual tinham idades muito avançadas a minhas, eles tinham meio que uma convicção do que fosse a vida, mas não era uma certeza. Ninguém tem certeza de nada. Então, mesmo quando você vê uma pessoa mais velha querendo falar que uma pessoa mais jovem, uma geração Z, uma pessoa que realmente tá meio que desqualificando essa geração, na qual realmente tem sentido desqualificar em alguns assuntos, mas no geral, eu acredito que não dá pra encaixar a gente como uma geração ou pessoas que são rasas. Eu sinto realmente que tem pessoas que se questionam sobre a vida, se questionam o que vão fazer sobre a vida e não somente o que ela é.
mas o sim, o que você vai fazer, o que você vai produzir e, no fim das contas, como é o melhor jeito de viver a vida. Essas são as verdadeiras dúvidas da nossa geração, e eu acredito que ficar respondendo elas só seja justo se você estiver vivendo de verdade, vivendo no qual você está aproveitando a cada momento, na cada pressão, na cada felicidade, na cada tristeza, você está vivendo. Você não desiste desse plano, você não desiste por nada, mesmo que esteja acontecendo todas as desgraças, você está de pé. Se você está vendo esse vídeo, você está de pé, então não culpe a vida, não culpe você, porque você está sempre correndo atrás de, como eu disse, mesmo de forma que você não queira, você está respondendo essa pergunta. Então, mesmo quando tudo estiver desmoronando, saiba que no fundo, pelo menos você está vivendo de verdade. Mas enfim, eu quero saber de vocês, o que é a vida para vocês, ou como você vive a sua vida hoje, ou qual é o melhor jeito de viver a vida para você. Essa é a minha opinião, é essa a minha reflexão através da reflexão de outra pessoa e, na verdade, através de uma outra dúvida de uma pessoa na qual me chamou muita atenção e me fez refletir de alguma forma, que no caso também é o objetivo do meu canal. Eu quero fazer as outras pessoas pensarem de uma forma diferente ou simplesmente fazer o exercício de pensar e refletir sobre coisas da sua vida. Enfim, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não se esqueça de deixar seu like, se inscreverem no canal. Eu fico muito feliz pelo engajamento de vocês. E, bom, é isso. Vejo vocês até uma próxima. Abraço.